paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Se você ama estudar a palavra de Deus, você chegou no lugar certo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você e hoje, neste vídeo, nós vamos estar estudando a palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, e eu quero trazer esta mensagem ao teu coração chamada A Síndrome de João Batista. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Em Mateus capítulo de número 11 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha só, meus irmãos, o nome João significa a graça do Senhor. João, ele veio debaixo de profecia. A vida de João foi forjada debaixo de palavra profética. João, ele não veio ao mundo por acaso, ele veio com um objetivo específico desde o ventre da mãe dele. Ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. E mais do que isso, ele decidiu obedecer o chamado de Deus. E os irmãos há de convir na palavra do Senhor que João, ainda no ventre da sua mãe, quando Maria foi visitar sua mãe, a Isabel, diz o texto que quando Maria se aproximou de Isabel e saudou ela, aleluia, João sentiu a presença de Deus. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E João lá no ventre saltou. E Maria aqui já estava cheia do Espírito Santo, porque ela carregava Jesus dentro dela. E lá João saltou e foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Esse menino, ele cresce com uma graça extraordinária, porque, como eu disse, o nome João significa a graça do Senhor. Ele vem para trazer a graça do Senhor. Ele vem para trazer essa graça maravilhosa que hoje nós estamos inseridos. E a despeito de alguns que acham que a graça do Senhor te dá uma libertinagem, é totalmente diferente, liberdade de libertinagem. A graça veio para nos dar liberdade, mas não para trazer libertinagem. E antes de dar foco aqui neste texto que nós lemos, eu quero justamente falar sobre essa questão da libertinagem. E eu quero abrir contigo aí, na tua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Eu quero abrir com você e eu quero ler um texto e colocar você para pensar que essa graça maravilhosa, ela não apareceu, meus irmãos, para nos trazer libertinagem, sim para nos trazer liberdade. Olha só, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Ou seja, nós fomos chamados para a graça. E esse chamamento, e esse chamado de Deus à igreja, ao povo, para ser igreja dele, nos faz um convite a acessar a graça. E essa graça nos dá liberdade. Porém, o próprio apóstolo Paulo disse: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, a graça não nos leva a ter uma vida de libertinagem. A graça não nos leva a ter uma vida de libertinagem.
E João então começa a pregar a graça. E a palavra que João veio instaurar, pregar, trazer para aquele povo foi arrependimento. A graça te leva a viver uma vida de arrependimento, mas ela não te leva a levar uma vida de remorso. Por quê, pastor? O que isso está querendo dizer? Veja bem, meu irmão, minha irmã, o remorso, ele te faz você voltar ao erro, porque o remorso, ele é momentâneo. Você erra e você sente aquele remorso, aquela, agora eu tô com isso, por que eu fiz isso? Passa um tempo, aquele remorso se apaga e você volta de novo a praticar o mesmo pecado, a mesma situação, a mesma coisa. Então, já o arrependimento não. Quando você erra, você peca, você se arrepende diante de Deus, o que acontece? Você se coloca na posição e diz, não, peraí. O que eu fiz, Senhor, me perdoa, eu não vou voltar a fazer de novo, não. Então o arrependimento faz você ser perdoado. Foi isso que João pregou. E João vem desempenhando esse papel fundamental. Então, se você se arrependeu, você vai publicamente expressar esse arrependimento que foi em secreto, você com Deus. Agora você vai expressar isso. Como? Enterrando, apagando os seus pecados. E João então começa a batizar nas águas. Até que um dia, aleluia, eu glorifico a Deus por isso. Até que um dia, que poderia ser mais um dia normal de batismo, que após o culto, João pregou, João ensinou, João falou, João esbravejou no deserto da Judéia, João falou as verdades na beira do Rio Jordão. De repente, meus irmãos, lá no meio daquela fila, João tem uma visão. João vê uma pomba descendo sobre a cabeça de um homem. Então João, ele levanta a mão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, que cena maravilhosa. E eu imagino aquela fila se abrindo e as pessoas buscando e querendo saber de quem João está falando. E de repente aquela pomba começa a descer, e uma voz lá de cima diz, João, este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Aleluia. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, é o teu pastor, ou outro irmão dar testemunho de você. Outra coisa é o próprio Pai que estás nos céus te chamar de filho. Você não é enteado de Deus, você é filho de Deus. Aleluia. Receba essa palavra. Você não é enteado de Deus, você é filho de Deus. Filho de Deus. Aleluia. E quando João tem essa visão esplêndida, maravilhosa, ele vai até Jesus e Jesus vem até ele. E quando vai acontecendo esse encontro, João diz, Senhor, eu que teria que ser batizado por ti, Senhor, e não o Senhor ser batizado por mim. Aleluia. Que humildade desse homem. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. Senhor, era o Senhor que tinha que me batizar. Mas Jesus disse, João, para que se cumpra as Escrituras. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então João batiza Jesus. João batiza Jesus, meus irmãos. E João teve toda essa experiência maravilhosa, esse esplendor de glória, essa prova cabal, real, sabe? Daquele encontro, sabe? Eu senti a presença dele quando eu estava no ventre, mas aquela mesma presença que eu senti no ventre, agora eu estou sentindo ela de novo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer para você?
Você ainda está sentindo a mesma presença de quando você foi gerado no Evangelho, de quando você estava sendo formado lá no ventre do Evangelho, quando você nasceu de novo, você estava sendo formado no ventre do Evangelho. Aleluia! Que expressão, né? Lá no ventre de Deus, lá no ventre do Evangelho, Deus te mudando, te moldando, te transformando por intermédio do Espírito Santo e da palavra. Você sente hoje aquela mesma presença do dia que você se converteu? Você continua sentindo aquela graça que você se converteu? Você continua sentindo aquele amor, aquele favor de Deus lá quando você se converteu? Era isso. Foi justamente isso que João sentiu. Porque uma vez que você sente a presença do Cordeiro, aleluia, seja no início, seja lá no ventre, ou seja depois, quando você já tem uma história com Deus, é a mesma presença. Então, se você sentiu a verdadeira presença, você sempre vai identificar. É a presença, é Ele. O Senhor está aqui, o meu Salvador está aqui. E por que eu fiz toda essa introdução? Para te falar uma coisa. João teve toda essa experiência. Teve um ministério lindo. Batizou muitas e muitas pessoas. Porque diz a Bíblia que toda aquela região da Judeia e as aldeias circunvizinhas vinham até o deserto para pregar, para ouvir João pregar. Toda aquela vizinhança vinha ali no deserto. E é aqui que eu te digo, não importa onde o templo da tua congregação está localizada, se você tiver um encontro com Deus, as pessoas vão vir de todos os lados para ouvir a palavra que Deus te deu, para ouvir aquilo que Deus colocou no teu coração, para ouvir aquilo que sai da tua boca e para serem transformados pelo poder do Evangelho de Deus. João teve toda essa experiência maravilhosa, porém agora ele está no cárcere. João está preso. E João, versículo de número 2, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo. Por que o tema deste vídeo é Síndrome de João Batista? Sabe por quê? Porque muitos que vão ouvir este vídeo, muitos que vão ver este vídeo, que vão ter acesso a esse vídeo, um dia já fizeram muito por Deus. E hoje talvez se encontrem em um cárcere, se encontram presos em alguma coisa. E estão dizendo, Senhor, se o Senhor é o Deus que cura, se o Senhor é o Deus que liberta, se o Senhor é o Deus que transforma, por que eu estou preso neste cárcere? Por que eu estou nesta prisão? Se o Senhor é Deus, então o Senhor tem que me tirar, porque eu fiz muito pelo Senhor. E não é assim que funcionam as coisas. A tua prisão é para a glória de Deus. A tua enfermidade é para a glória de Deus. O estado que você se encontra hoje é para a glória de Deus. Mas como isso, pastor? Como que isso é para a glória de Deus? Meu irmão, minha irmã, ninguém entendeu Jesus quando ele falou que aquela enfermidade que estava sobre Lázaro era para a glória de Deus. Nem que o corpo esteja morto, mas o Senhor faz reviver. O Senhor faz reviver. O projeto de Deus era que Deus queria dar algo melhor e maior para João. Enquanto João estava dizendo, Senhor, me livra do cárcere aqui na terra, me livra, Senhor, das prisões aqui na terra, me livra, Senhor, deste momento na terra. E Deus não queria mais ter João na terra. Talvez Deus está querendo algo maior para você, melhor para você. E talvez este algo seja o céu. E é isso, meus irmãos, que às vezes o evangelho que está sendo pregado hoje está sendo totalmente distorcido. As pessoas não estão mais pensando em ir para o céu. E justamente o Pai tinha isso para João. O Pai tinha isso para João. E olha que coisa interessante. E João envia 2 dos seus discípulos. E olha o que ele diz. A dizer-lhe, olha a mensagem que João envia. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Mas pera. Se o próprio João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
como que vai vir outro João? É a síndrome de João Batista, meu irmão. Quando você está no cárcere, você fica em um estado de confusão emocional. Confusão emocional. E até mesmo de duvidar, Senhor, é o Senhor mesmo? Foi o Senhor mesmo que me chamou? Foi o Senhor mesmo que me levantou, que fez aquelas coisas poderosas? Meu irmão, o teu sofrimento não define o teu chamado. Que isso, pastor? O teu sofrimento momentâneo não define o teu chamado. Sim, porque o teu chamado foi definido lá no céu. E o que você está passando hoje, Deus está dizendo para você, é só um momento. Vai passar, vai acabar, vai terminar, porque o que eu tenho para você é muito maior do que os planos na terra. O que Deus falou para Isaías? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez você está na prisão da depressão. Você está oprimido nessa prisão. Você está preso na depressão, na síndrome do pânico, pensando até em tirar a sua vida. E hoje eu venho como profeta de Deus para te dizer, é só um momento e isso vai passar. Deus jamais se esqueceu daquilo que você fez para Ele. Deus jamais se esqueceu daquilo que você foi chamado para fazer e você fez. E Deus está dizendo para você, calma, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, porque Ele tem algo muito maior para você. Ele tem algo muito mais poderoso para fazer na tua vida, na tua história, meu irmão, minha irmã. E sabe o que Jesus diz para João? Jesus não diz aquilo que João quer ouvir, porque Jesus não trabalha segundo nós queremos. Ele trabalha segundo a vontade do Pai. E olha só, e Jesus respondendo disse, ide anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Oh, aleluia. Ouves e vedes. Os cegos veem. Os coxos andam. Os leprosos são limpos. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E olha o que Jesus está dizendo. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Porque talvez alguém está dizendo, aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E você está dizendo, porque está batido a minha alma. Porque está batida a minha alma. E Deus está dizendo para você, espera em Deus. Espera no Senhor, porque o Senhor vai fazer o melhor para você. Jesus não enviou a resposta que João queria. Ele enviou uma resposta mais excelente. Ele disse, João, isso só está acontecendo porque o seu ministério foi cumprido. Isso tudo está acontecendo, João, porque o seu ministério foi cumprido com grande êxito, com grande glória, com grande poder. Meu irmão, não fique triste no final da tua chamada. Pelo contrário, se alegre. Se alegra no Senhor. Porque se chegou o final da tua chamada, se chegou o final da tua história, é porque Deus tem algo muito maior para você. É porque Deus quer você pertinho dele, do ladinho dele, lá no céu de glória. Se este vídeo falou com você, se essa palavra tocou o teu coração, te edificou, então eu te convido a se inscrever no nosso canal, a deixar um comentário positivo e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Um abraço do Pastor Patrick, que Deus te abençoe em nome de Jesus.